O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 413. O que está acontecendo? Ah, esse lugar é. Os olhos vermelhos que saíram da caixa preta exibiram imediatamente o texto. Este lugar é o mundo do corpo principal? A mão do administrador, já convencido de que Seong Ji-han é o corpo principal. Ele sorriu amargamente e respondeu. Você ainda está dizendo isso? Tenho certeza, o corpo principal é o corpo principal. Mas, Suoshi. A mão do administrador olhou para a esfera vermelha com a qual Seong Ji-han estava tentando lidar. O que é aquilo? É uma coisa problemática que devorará este mundo. Você precisa de poder? Você sabe bem. Seong Ji-han olhou para os olhos vermelhos enquanto o segurava. Para libertar sua irmã e bloquear Taiji. Ele precisava ganhar o poder do Stat Red aqui. Em muito pouco tempo. Fazer isso. Vou ter que absorver isso. Anteriormente, ele não pensava em absorvê-lo por medo de ser completamente influenciado pelo poder do vermelho. Mas agora é diferente. Para obter ambos, não apenas um ou outro. Não há problema em correr alguns riscos. Enquanto Seong Ji-han pensava assim, uma mensagem apareceu em seus olhos. Porém, aí. Corpo principal, você não vai me comer, vai? Sim. O corpo principal ainda não tem o poder de me dominar totalmente. Você pode ser pego pelo poder do vermelho. Então isso não seria bom para você? Não é bom. Os olhos vermelhos que antes queriam ser absorvidos por ele o dissuadiam bastante. Por quê? Porque o grande plano que o corpo principal originalmente pensou pode entrar em colapso. Mesmo se eu assumir o comando do corpo principal, isso não ajudará no plano. Ainda assim, preciso de poder e tenho que absorver você. Os dois cujas posições mudaram completamente em comparação com antes. A mão do administrador, talvez lendo o testamento firme de Seong Ji-han, ofereceu um compromisso. Então, apenas me implante na carne do corpo principal. Implantar? Uau! Os olhos cresceram rapidamente. Ele se transformou em um braço humano. À primeira vista, era um braço do mesmo tamanho do de Sang Ji-han. Mas nas costas daquela mão havia olhos vermelhos e energia avermelhada girando na pele. Corte seu braço direito e prenda isto. Você é realmente cooperativo. Suspeito que sim. Eu também posso dominar o corpo principal se for comido. Porém, tenho certeza de que isso não é o melhor. Porque o corpo principal é o corpo principal. O corpo principal deve permanecer como o corpo principal? Se eu me tornar o principal, o grande plano será distorcido. Pela primeira vez, sinto que estou me beneficiando dessa conversa principal. Seong Ji-han sorriu ao olhar para a mão do administrador balbuciando sobre o corpo principal. E então? Rachadura. Ele imediatamente arrancou o braço direito. Ah, é. Não. O que Seong Ji-han está fazendo? Não me diga, ele vai anexar esse braço? Esse não é o braço do administrador? Se ele anexar algo assim, parece que algo ruim vai acontecer. Não, porque ele está fazendo uma coisa tão perigosa. Para bloquear aquele Taiji. Então não precisamos evacuar? A princípio, os espectadores humanos ficaram surpresos ao ver as ações de Seong Ji-han. Puff. Enquanto ele implantava a mão do administrador. SSSS. E se fundiu como se não fosse nada. O que? Ele se conectou tão facilmente? Não era o braço do administrador. Pode ser implantado assim sem problemas? Isso faz sentido? Que diabos é esse humano Seong Ji-han? Não. Ele já pode estar sob controle. Se ele estivesse sob controle, seu corpo deveria mudar como a tribo vermelha, mas é a mesma coisa. Os espectadores alienígenas ficaram bastante alvoroçados. O braço do administrador vermelho. Apesar de implantar algo tão tremendo, como o corpo humano ainda é mantido? Eles não conseguiam entender. Braço do administrador vermelho, é implantado. Stat, vermelho, aumenta em 300. Louco. Diante dos olhos de Seong Ji-han, apareceu um aumento de estatísticas que ele nunca tinha visto antes em sua vida. 300 aumentaram de uma vez. Se ele soubesse que esse cara cooperaria assim, deveria ter implantado há muito tempo. Não. Para isso, o risco representado pela mão do administrador vermelho não era insignificante. Se não fosse uma emergência como agora, ele não teria feito isso, não importa o quanto isso aumentasse suas habilidades. Mesmo agora, só é cooperativo do lado de fora. Seus pensamentos íntimos ainda são desconhecidos. Mas agora, você está bem, mesmo com suas habilidades atuais? Será difícil dominar. Em cima da mão direita de Seong Ji-han, ele gentilmente enviava mensagens preocupadas. Não há nenhuma anormalidade? E Seong Ji-han, que puxou o braço original e implantou o vermelho. Ele se sentiu estranho ao ver seu corpo se adaptando tão rapidamente, apesar da entrada de uma nova substância estranha. Nesse ritmo, realmente parece que ele é o corpo principal. Como esperado, corpo principal. Você é o corpo principal. Tenho certeza. Certeza e certeza novamente. A mão do administrador enfatizou várias vezes que Seong Ji-han era a pessoa principal enquanto olhava para ele. Pare de dizer isso. Vou cuidar de algum trabalho.
Entendido. Também vou dar uma olhada um pouco já que estou no mundo. Zing. O texto, Gathering Information, apareceu nos olhos nas costas da mão. Depois disso, a mão do administrador não exibiu mais nenhum texto. Então eu deveria fazer minha parte. Seong Ji-han trouxe o braço direito para a esfera vermelha. 10 minutos mais tarde. Uau! O Taiji que se espalhava ameaçadoramente no corpo do gigante cessou gradualmente. Ah! Parece estar funcionando? Aquele maldito Taiji está desaparecendo. Está funcionando porque ele implantou a mão? Espero que não haja efeitos colaterais em Seong Ji-han. Vendo o Taiji que apareceu no cenário de aniquilação da humanidade desaparecer, as pessoas ficaram aliviadas, mas também preocupadas com o impacto que a mão do administrador teria sobre Seong Ji-han. É muito suave. Seong Ji-han estava utilizando suavemente a estatística que aumentou em mais 300. A tal ponto que ele pensou que poderia realmente ser o administrador vermelho. Em primeiro lugar, Yggdrasil disse que a humanidade é o administrador vermelho, mas mesmo dentro disso, pode haver diferenças de talento. Apesar de ter dúvidas sobre si mesmo assim. Por enquanto, Seong Ji-han estava reunindo o Taiji manifestado um por um. Ainda assim, talvez porque ele estivesse revertendo o já girado Taiji. SSSS. Uma enorme quantidade de vazio foi expelida do corpo do gigante. A maior parte foi sugada pela meia máscara que Seong Ji-han usava. Algo está colidindo lá dentro. Não pareceu ser absorvido obedientemente, pois parecia haver uma colisão bastante intensa dentro da máscara. Não pode ser ajudado, mesmo que quebre. Não posso deixar Taiji sozinho. Desde que o adquiriu do High Elf, ele o usou muito bem. Seong Ji-han pensou assim e acelerou o controle da esfera. Rachadura. Até o momento a meia máscara estava completamente quebrada. Ufa. O Taiji desapareceu e, em vez disso, o corpo oco do gigante foi revelado. A alma perdida do Taiji, cuja carne já havia praticamente desaparecido. A parte restante era onde a alma perdida havia protegido desesperadamente. Somente onde estava a chave. Etapa. Vendo isso, Seong Ji-han caminhou até lá. Lá. Com metade do rosto quebrado. E apenas o braço esquerdo permaneceu entre os membros. A alma perdida estava ali, segurando firmemente a chave na mão esquerda. Você, protegeu até agora. Sim, porque era a única coisa que eu podia fazer. A alma perdida, que entregou a chave com o braço em ruínas. Ele sorriu amargamente. Eu não esperava que você escolhesse Taiji e a chave. Se eu tiver habilidade, não há necessidade de escolher apenas um. Em vez disso, você estará em perigo. Eu normalmente corria perigo de qualquer maneira. Acabei de adicionar mais um fardo nas minhas costas. Seong Ji-han, que se referiu à implantação da mão do administrador como simplesmente um fardo. Ele apertou e abriu a mão avermelhada. E até agora, esse fardo tem sido muito cooperativo. É assim mesmo. The Lost Soul, que ficou visivelmente aliviado quando Seong Ji-han recebeu a chave. Ele voltou seu olhar para a máscara de sangue Ji-han. Então, você vai assumir mais um fardo? Será útil, como este braço. Será útil, embora o risco seja alto. Então, tanto quanto você quiser. Implante o núcleo nessa máscara, usando a chama sagrada. Nisso. Tocar. Seong Ji-han bateu na meia máscara que usava. O processador vazio que já estava quebrado o suficiente para quebrar a qualquer momento. Se o núcleo for implantado aqui, não explodirá corretamente? No entanto, se esse for o processador de vazio do administrador verde, nosso núcleo é a forma como o vermelho processa o vazio. A forma como o vermelho processa o vazio foi essa? Isso mesmo, o vazio é como células cancerígenas para os administradores. Exigia processamento adequado. Então os processadores vazios de vermelho e verde estão se combinando. Correto. Os efeitos colaterais são imprevisíveis, mas desmoronar. O rosto da alma perdida estava lentamente virando pó. Você será capaz de ganhar poder. Então eu tenho que fazer isso. Eu sabia que você responderia assim. Metade do rosto da alma perdida desapareceu. Apenas sua boca se moveu por último. Por favor, cuide desses dois. Os dois devem ser Seong Jia e Yoon Sea. Ok, deixe isso comigo e descanse. Talvez ao ouvir a resposta de Seong Ji-han, a alma perdida tenha desaparecido completamente. Ele olhou para isso com sentimentos confusos e virou as costas. Baque. Ele se dirigiu ao núcleo do dono do abismo que estava desaparecendo lentamente. Ele agarrou e... Puff. Ele pressionou diretamente na máscara. Então. Uau. As chamas brancas da chama sagrada brotando de dentro. Os processadores vazios estão se fundindo. A chama sagrada queimando na esfera rapidamente incinerou a máscara. As chamas brancas logo se fixaram no rosto de Sang Ji-han. Você absorverá o processador vazio mesclado? A máscara que estava se despedaçando perguntou se ele iria devorar o processador vazio combinado com o núcleo. Seguindo o braço do administrador, esta foi outra bomba. No entanto, absorva isso. Sang Ji-han, que já havia decidido se esforçar, não hesitou. Então,
Rachadura. Um som de algo se partindo veio da metade do rosto onde a máscara estava usada. O rosto de Sang Jihan. Ele quebrou de forma semelhante ao oponente anterior. O quê? Isso também está sendo dominado? Os telespectadores notaram a mudança. Na metade do rosto de Sang Jihan, onde ele usava a meia máscara. Como no Lost Soul, havia rachaduras. Claro, não estava totalmente rachado assim. Mas a linha que sobe do final do queixo até a bochecha. Era uma fissura que parecia esculpir seu rosto a qualquer momento. No entanto, a absorção correu bem. Seong Jihan tocou e sorriu amargamente. Seguindo o braço, a mudança na face parcialmente fissurada. Seu corpo estava gradualmente se transformando em carne não humana. Mas a recompensa por absorver isso foi ótima. Vazio aumenta em 300. O limite de acomodação de estatísticas nulas é definido como 999. Talvez relacionado ao braço do administrador, o vazio que aumentou em 300. Além disso, o limite de vazios que impedia Seong Jihan até agora foi bastante aumentado para 999. Como o processador vazio entrou no corpo assim, deve ter ficado assim. No entanto, quanto mais você usa o poder do vazio, mais a erosão progredirá lentamente. Seong Jihan franziu a testa com a mensagem subsequente. O limite de vazios é 999, mas por que a erosão de vazios está progredindo? Nesse ritmo, não é diferente de um poder limitado no tempo? Bem, não é só isso que é limitado no tempo. A metade incompleta do rosto. O braço incompleto. Além da eternidade dentro. Tudo é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Não seria estranho se isso o desgastasse agora. Mas, não se preocupe com os dois. Sang Jihan olhou para a chave que havia recebido. The Lost Soul estava disposto a abandonar 7 bilhões para salvar os dois. Mas ainda assim, o melhor final seria economizar tanto os 7 bilhões quanto os dois, certo? Desta vez, definitivamente vou acabar com isso. O poder que ele ganhou ao se esforçar um pouco para esse propósito. Eles só precisam não explodir até que ele lute contra Deus Marcial. Se eles resistirem assim, eles se tornarão uma base sólida para ele quando ele os desafiar. A incrível conquista que Yggdrasil mencionou, posso tentar. Seus olhos afundaram profundamente. Enquanto isso, na estrela do deus conjugal, Tu Seong. Olhando para o braço de Seong Jihan, o deus marcial suspirou. Ele iria ativar a roda dourada incondicionalmente, independentemente de ganhar ou perder. Para aceitar o braço assim, uma variável apareceu.